Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bem-vindo aqui mais um vídeo para o nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Dá uma ajeitada aqui. Estamos chegando para mais esse vídeo, queremos dar continuidade ao estudo que nós começamos uns 2 dias atrás, sobre o capítulo, uma exposição que nós vamos fazer no capítulo 9, da maior obra escriturística do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, que nos traz ensinamentos profundos, né, sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, sobre a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, e sobre muitas questões, outras questões, né, sobre o reino de Deus, enfim, sobre a lei moral, a lei natural, né, que cada um de nós já nascemos, é inato no ser humano. Mas eu fiz questão de tratar desse assunto aqui no capítulo 9, por sugestão de um pastor que é nosso amigo, devido ao tempo que nós estamos vivenciando agora, de uns anos para cá, isso até meados do início, até o final dos anos, até o começo dos anos 2000, até a virada aí do 3º milênio, a gente quase não ouvia se falar os debates que estão acontecendo, né? Depois, a partir de 2007, 2008 em diante, começou-se muitos debates nas academias, depois isso acabou vindo para os seminários teológicos e já se estendeu até a igreja. Eu estou falando da tensão que existe entre o calvinismo e o arminianismo. Isso não tem como a gente negar, porque realmente está acontecendo, né? E isso tem trazido muitos debates, muitas reflexões, pessoas que eram arminianos migraram para o calvinismo e vice-versa. Então, eu estou fazendo essa exposição porque os calvinistas, um dos textos mais usados por eles para tratar sobre eleição, predestinação, questões de soteriologia, né, principalmente quando se fala aqui no capítulo 9 de que Deus, como está escrito, né, amei a Jacó e aborreci a Esaú, que é o versículo 13, depois também quando é citado aqui que Deus teria endurecido o coração de Faraó, para eles isso daqui é um prato cheio, mas na verdade isso aqui é uma criptonita para o calvinismo. Então eu vou dar continuidade hoje à aula 2, né, eu já tenho a aula 1, você pode acessar aí o nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, já tem a aula lá de introdução, a aula 1, e eu peço para você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, que você possa dar um like lá e expandir o nosso canal aí para crescimento e expansão do reino de Deus, que nós estamos trabalhando na apologética cristã, né? Inclusive os nossos vídeos têm um lema aí que é justamente sobre a apologética, que é o nosso carro-chefe, né? Apologética em Foco, mas nós falamos de diversos assuntos teológicos, fornecemos também, disponibilizamos vários tipos de cursos, básico, médio, bacharel em teologia e também especializações em várias áreas aí dentro do campo teológico, apologética cristã e assim por diante. Isso posto, permita-me ler mais uma vez aqui alguns versículos na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Lembrando que Paulo era judeu, ele mesmo fala hebreu de hebreus, há conjecturas de que ele possa até ter sido membro do Sinédrio, estudou na escola judaica, rabínica, né, aos pés de Gamaliel, significa na escola de Gamaliel, né, que era neto de Hilel, filho de Simão e assim por diante. Então, verso 4, que são israelitas dos quais é adoção de filhos. Observe, a adoção de filhos. E a glória e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então aqui, ó, né, eu fiz uma exposição até o versículo 3, que eu mesmo poderia desejar
isso no outro vídeo, né, na introdução. Eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. Essa oração aqui, ela é idêntica àquilo que a oração que Moisés faz lá também no livro do Êxodo, né? Quando ele pede para que Deus pudesse riscar o nome dele no livro da vida em prol do povo, né? Todavia, Paulo aqui está dizendo o seguinte, eu vou parafrasear, que ele desejava até perder a sua salvação, até ir para o inferno, se fosse possível que os seus irmãos, os seus patrícios recebessem a salvação. A nação de Israel e os seus irmãos, segundo a carne, porque estava tendo aqui uma problemática, um problema que os judeus estavam acusando a Paulo sem nenhuma razão de que ele estava priorizando os gentios, haja vista ele ser o pregador dos gentios. Então, quando ele chega no versículo 4, ele fala assim, no 3 ele diz, são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Aqui é muito importante, porque os calvinistas eles utilizam muito essas palavras da adoção e predestinação, dizendo o seguinte, a adoção e a eleição e a predestinação para eles tem uma conotação bem diferente daquilo que nós pensamos, né? Quando a gente lê o capítulo 13 do Evangelho que escreveu Mateus, tem duas peculiaridades lá. A igreja lá ela é denominada de uma forma metafórica por Jesus de pérola de grande valor, nas parábolas lá. E Israel é denominado, elencado por Jesus também dentro de uma metáfora como um tesouro escondido no campo. Então Israel é o tesouro peculiar de Deus, né? O salmista diz que com nenhuma outra nação Deus fez assim. Então, que há um propósito de Deus específico para a nação de Israel, nós concordamos. Nós não fazemos parte dessa teologia reformada que disse agora é só um povo, que Deus não trata mais com a nação de Israel e que as tribos se perderam, e nós percebemos que isso não é verdade, porque Tiago, começa a sua carta, o apóstolo Tiago, escrevendo para as tribos que estão dispersas, né? Então, significa que essas tribos ainda estão, Deus sabe exatamente onde está cada um, cada membro, cada descendente de cada tribo. Então os israelitas, ele vai citar aqui, ó, dos quais é a adoção de filhos, porque a Bíblia fala de alguns filhos, por exemplo, a Bíblia fala de Cristo, o filho gerado, a Bíblia fala de Adão, o filho criado, Israel, o filho eleito, né? E a igreja, a igreja ela é tratada de filhos por adoção, ok? A igreja, filhos por adoção. Nós somos enxertados na oliveira, né? Filhos por adoção. Então aqui ele fala que a adoção de filhos e a glória e o conselho. Que glória é essa? A glória é toda aquela glória que eles receberam, a glória de ter uma lei, um comunicado, né? Uma revelação expressa, em circunstâncias cheias de assombro, né? Que lá no Sinai eles ficaram sobremaneira com muito medo, porque até um animal que tocava no monte, né? Ele morria, precisou de Moisés colocar um véu no rosto para eles não poder ver parte daquela glória, tamanha era aquela glória que Deus se comunicava, né? Então essa é a glória, né? Essa revelação expressa, cheia de assombro, de esplendor, né? Aí ele fala, deles é o culto, que aí ele vai usar a palavra latreia aqui, no texto grego, o serviço no templo, né, que eles tinham. O culto está relacionado com o templo sempre. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia na Babilônia com a janela aberta para as bandas de Jerusalém, porque é onde estava o templo. Tudo está relacionado com o templo. Aí ele fala assim, as promessas. Agora, que promessas seriam essas, né? Que promessas? Promessas do Messias, do Mashiach, no Antigo Testamento para eles, porque Jesus veio para eles. Eles rejeitaram Jesus, né? Deles são os pais, né? Que ele usa a palavra aqui, roi patres. Dos patriarcas ele está falando, né? Só dá uma olhadinha em Atos 3, do 13 ao 32, os ancestrais que deixaram uma herança sagrada para Israel. É isso que Paulo está mencionando aqui. O qual... Aí ele diz, dos quais é Cristo, quer dizer, o Mashiach, né, o Messias, segundo a carne, o qual é sobre todos
Deus bendito eternamente. Amém. Então aqui, ó, nós percebemos, fazendo essa exposição, Paulo está dizendo que ele não estava abandonando ou tendo prioridade para com os gentios, porque ele amava tanto esse povo que ele chegou, se fosse possível, ele renunciaria à sua própria salvação em prol deles, como Moisés disse lá no Sinai para Deus, lá em Êxodo, que ele também, se fosse possível, ele faria isso. Ele também, que para Deus riscar o nome dele do seu livro. Observem que coisa mais interessante, né? Que nós estamos tratando aqui. Aí eu quero entrar aqui agora no assunto, mas um pouco mais, avançar um pouquinho mais. No versículo 6 ele diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque nem todos aqueles que nascem em Israel, todos que estão em Israel hoje, por exemplo, nós não podemos dizer que eles são israelitas, ou que eles fazem parte dos filhos da promessa. Está falando aqui de Rebeca e assim por diante. Mas o que eu quero dizer para os irmãos aqui também é que esse capítulo 9, aqui, o 10 e o 11, que fala dos judeus, né? Lá no capítulo 11 ele vai falar sobre a oliveira, sobre as raízes da oliveira. E esses 3 capítulos eles estão carregados de uma coisa que nós não podemos deixar de passar batido, que chama-se hebraísmo, que o texto é escrito em grego, mas que há, dentro daquilo que é narrado aqui, dentro da escrita, há hebraísmos aqui, porque ele está falando de judeus. Ele é um judeu escrevendo sobre judeus. Então há hebraísmos aqui que estão contidos aqui nesse texto, ok? E mais uma coisa que eu quero ratificar, que eu falei na primeira live, é a seguinte: esse texto, esses 3 capítulos, 9, 10 e 11, não trata em nenhum momento de soteriologia, de salvação. Isso daqui nós chamamos de eletivo histórico, não eletivo soteriológico. É uma narrativa sobre aquilo que está falando de Israel. Israel como sendo eleito. Israel é eleito, porque não há na Bíblia, você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, não existe eleição individual. A eleição ela é corporativa. A eleição é corporativa. Ela é quem é eleito no Novo Testamento, a igreja, o corpo. Eu expliquei na outra live que é como se fosse um navio, uma embarcação. Enquanto eu estiver nesse navio, eu faço parte daqueles que são eleitos, porque essa eleição ela é coletiva. É o corpo de Cristo, é a igreja que é eleita. E a predestinação também, que eu expliquei na outra live, ela não é predestinação dupla. Deus não predestinou alguns para serem salvos e outros para serem condenados. A predestinação são para os eleitos. A igreja é eleita corporativamente, coletivamente, e a predestinação é o que? Ela está predestinada à salvação. É isso que nós entendemos aqui à luz da Bíblia. Tudo bem, pastor Mauro? Mas e quando diz aí no versículo 13, no 12, diz assim, ó, eu vou ler a partir do 11, porque não tendo eles ainda nascido, ele está falando aqui de Isaque e de Esaú, nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus segundo a eleição, olha que a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Olha o projeto que Deus já tinha, né, com Jacó, na questão da primogenitura, toda aquela passagem que nós conhecemos lá, aquele caso fatídico de Esaú vendendo sua primogenitura por um prato de lentilha. E ele diz assim, 13, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Isso aqui é um hebraísmo. Amei, né, algumas traduções falam, odiei amei a Jacó e odiei a Esaú, mas na verdade significa, não é um ódio no sentido amplo da palavra que nós conhecemos, é uma preferência. Isso aqui é um hebraísmo carregado mesmo, os judeus entendiam o ódio, a palavra ódio, ou amar e odiar como uma preferência. Por exemplo, um pai que odiava um filho, que eu dizia,
eu odeio, eu aborreço, significa que ele amava mais um filho do que o outro. Ele tinha preferência por um filho mais do que o outro. Então, quando a Bíblia diz amei Jacó e aborreci a Esaú, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando de duas nações, não é individual. Jacó representando a nação de Israel e Esaú representando os edomitas, os moradores do Monte Seir. É exatamente isso. Aí no 14, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas do que Deus se compadece, porque diz a Escritura a Faraó, para isto me levantei, para em ti mostrar o meu poder, que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então aqui tem dois contextos. Quando ele fala aqui, compadecer-me-ei de quem eu compadecer, ele está falando aqui, o contexto está falando daquele caso do bezerro de ouro. Pois você pode dar uma olhada lá em Êxodo 32, 33. No Êxodo 32 é exatamente quando Moisés faz aquela oração dizendo risca o nome no livro da vida. E depois, na questão de Faraó, se Deus realmente endureceu o coração de Faraó, eu quero tratar na próxima live. Então eu quero que você guarde no teu coração. Se você puder assistir essa live novamente, observe, faça as anotações, de maneira que você possa entender bem aquilo que está sendo explicado, porque aqui tem dois contextos. O contexto quando o Faraó endurece o seu coração, né, e não deixa sair o povo, e tem o contexto do fatídico, lá o bezerro de ouro, o deus Apis, eram dois bezerros numa peça batida só, né? Eu não vou me lembrar o outro nome do outro deus egípcio, eu sei que um é o deus Apis. Depois, mais para frente lá, Jeroboão vai repetir o mesmo princípio aqui, colocando dois bezerros, um em Dan e um em Betel. Então aqui é preciso analisar todo esse contexto, o pano de fundo histórico, por isso que eu falei que aqui, na verdade, não se trata de soteriologia, não é um eletivo soteriológico, mas um eletivo histórico, ou histórico eletivo. Então que você possa guardar aí no teu coração, pensar bem sobre isso, e se o Senhor permitir, breve nós vamos trazer mais uma aula, a terceira aula, falando sobre esse assunto. Vou ficando por aqui, fique na paz do Senhor, se inscreva aí no nosso canal, Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.